hoje nós vamos trabalhar com a função query, para que a gente possa consolidar dados de duas abas, ou seja, unir essas abas. Vamos trabalhar aqui também com filtros de datas, onde nós vamos aprender a filtrar por dia. Entre duas datas, nós vamos trazer dados de acordo. Você insere uma data de início e uma data final, e ele vai trazer aqueles dados. Vamos aprender a filtrar por semana, ou seja, de acordo com uma data, aquela data refere-se a um número de semanas no ano. Então, ela vai trazer todos os dados referentes àquela semana. Você vai aprender a filtrar também por mês. E, por fim, você vai aprender a selecionar o mês e um ano. E aí sim fazer toda essa consolidação utilizando a função query, ok? Então, antes da gente passar para a nossa parte prática, vamos entender aqui o que é esta função query. A função query, ela é uma consulta de dados com uma linguagem de consultas da API de visualização do Google. Caso você queira saber mais, eu vou deixar aqui esses links aqui, bem como o link aí da planilha na descrição do vídeo para que você possa fazer cópia, ok? Então, a sintaxe da nossa fórmula é query, onde que você tem aqui os dados que você deseja aqui realizar o tipo de consulta ou consolidação, a consulta que você deseja inserir e o cabeçalho. Esse cabeçalho ele não é obrigatório, ok? Então, se você tiver dúvidas aqui sobre os argumentos que nós vamos utilizar, eu vou deixar aqui nesta aba aqui de conceitos para que você possa aí fazer a consulta quando você realizar a cópia aí para o seu Google Drive, ok? Então, vamos iniciar aqui agora a nossa parte prática. Então, eu tenho aqui a aba 2018 com a seguinte informação: data, setor, venda, semana e dia da semana. Reparem que aqui, ó, a minha semana, eu vou abrir um parêntese aqui já inicial, que é, como que eu consigo saber qual que é a semana de acordo com a data que ela é informada aqui na coluna 1, na nossa coluna A. Eu utilizo da fórmula ISO Wiknum, e com esta fórmula eu consigo qual que é o número da minha semana na qual aquela data refere-se. Então, nós vamos utilizar deste dado na hora que a gente for fazer aqui a consolidação de semana, ok? Então, eu tenho aqui também a aba 2019 com as mesmas informações: data, setor, venda, semana e ano. E um ponto interessante, pessoal, é o seguinte: quando você vai fazer a junção de abas utilizando a função query, você tem que ter os seguintes pontos de atenção: agrupar abas com tabelas iguais, respeitar a ordem das colunas, ok? Então, isso aqui é importante, porque na hora que você for realizar o filtro ou a consolidação, você tem que saber que naquela coluna realmente tem aquelas informações que você deseja realizar aqui, determinada tarefa. Então, isso vai ficar mais claro na hora que a gente for praticar aqui nessas outras abas, ok? Então, e um outro ponto interessante é entender que as colunas são tratadas pelo número e não pela letra, ok? Então, é assim, ó, eu tenho uma coluna A, quando eu utilizar a fórmula query, eu vou informar que eu tenho a coluna col1. E o importante é você respeitar aqui o maiúsculo e o minúsculo, porque se você digitar tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, na nossa fórmula não vai funcionar. Então, vai ficar mais claro agora quando a gente for fazer aqui o nosso exemplo de junção das nossas abas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui igual a query. Como nós vamos juntar dois intervalos de duas abas diferentes, eu vou colocar aqui o nosso argumento chaves. E agora eu vou selecionar aqui, ó, o meu cabeçalho da minha célula aqui, ó, 2 da minha coluna A. Então, aqui o meu intervalo começa 2018 na linha A2 até o final aqui, ó, da minha coluna E2. Entretanto, eu quero pegar todas as informações existentes aqui na minha aba. Então, eu vou deixar aqui, ó, A2, 2 pontos, somente o indicativo da coluna E. Vou realizar aqui também o bloqueio do intervalo apertando a tecla F4. Isso é muito importante você realizar este bloqueio, porque se você utilizar do recurso de copiar e colar, vai ter alteração aí no seu intervalo. Ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar o meu intervalo aqui, 2019. Como eu já selecionei o cabeçalho aqui da minha planilha 2018, porque o cabeçalho é o mesmo, eu vou selecionar somente aqui, ó, a partir da minha linha 3. Então, eu vou fazer aqui um indicativo da minha 2019 A3, 2 pontos, coluna E, e também até o final.
ok? Então, vou fechar aqui as chaves, ponto e vírgula, abre e fecho aspas duplas. Vou colocar aqui agora os meus argumentos de consulta, que é o select. Eu poderia aqui utilizar do argumento asterisco, que ele traria todas as colunas, mas como boa prática, eu tenho esse costume de trabalhar com colunas e recomendo que vocês trabalhem assim, porque depois, na hora que você for realizar algum tipo de consolidação, fica mais claro para você com qual coluna você tem que realizar determinada tarefa. Então, vou colocar aqui col 1, vírgula, col 2. Reparem que se eu digitar aqui com letra minúscula, vai dar erro. Então, vamos respeitar aqui o maiúsculo minúsculo, porque é case sensitive. Vírgula, col 3, vírgula, col 4, vírgula, col 5. Como que eu sei? Porque a minha planilha de dados, está vendo? Ela tem somente 5 colunas, beleza? Então, nós vamos utilizar aqui agora do argumento where, aonde que eu vou informar que a minha coluna 1, em nenhum dado dela é nulo, ou seja, se tiver algum dado na coluna 1 que é nulo, ele não vai trazer. Então, você vai colocar aqui, ó, where col 1 is not null, beleza? E sim, fechar a nossa fórmula. Dá um Enter, repare que agora ele vai consolidar o nosso valor. Deu um erro aqui, vamos entender aqui qual que foi o nosso erro. Reparem que aqui eu digitei aqui a coluna 1, ó, coluna 3 repetida. Então, vou simplesmente apagar aqui, ó. Ele agora trouxe o dado. Foi até bom o erro ter acontecido, pessoal, porque eu vou colocar aqui para vocês agora minúsculo. Olha só que interessante. Ele deu erro. Então, se eu digitar aqui tudo maiúsculo também, ele vai dar erro. Então, é bom às vezes o erro acontecer durante a gravação, porque aí a gente faz a tratativa com vocês. Então, eu vou digitar aqui respeitando o formato que a fórmula exige, ok? Beleza. Então, eu trouxe aqui todas as minhas datas referente às abas 2018 e 2019. Reparem que aqui, ó, ao final, tanto da aba 2018 quanto 2019, eu coloquei a data aqui, ó, que é a atual, 11/9, porque a gente vai fazer uma tratativa aqui, ó, mais para frente, vocês vão ver, ok? Agora, antes da gente realizar os nossos filtros por data, eu quero fazer uma pequena explicação. O Google Planilhas ou o Excel, ele trata as datas como números sequenciais e a função query exige que a data ela esteja como uma string no formato de ano, mês e dia, que é neste formato aqui, ó, da minha célula C3. Se o meu formato na fórmula utilizando a função query não estiver neste formato, eu não consigo realizar a consulta. Reparem que aqui, ó, eu estou passando aqui, ó, a minha data, eu estou realizando aqui a minha consulta query nas minhas duas abas 2018 e 2019, selecionando as colunas 1 até a coluna 5, onde a minha coluna 1 é igual à data de 1/2 de 2018. Repare que eu estou passando a data simplesmente neste formato aqui, ó. Quando eu dou Enter, ele coloca aqui para mim em branco. Por quê? Ele não está neste formato aqui, ó, que ele é exigido pela fórmula query. Como que nós fazemos isso? Nós utilizamos aqui, ó, esta expressão, que eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. Então, eu não vou fazer a tratativa aqui explicando, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu apenas vou copiar aqui esta fórmula e vou colar aqui dentro da nossa expressão da query, mas eu vou explicar aqui agora para vocês o que que acontece. Vou colar aqui. Reparem que aqui, ó, eu estou fazendo a coluna 1 igual. Eu estou utilizando aqui a minha fórmula texto e a data valor para converter esta data aqui no formato exigido pela fórmula query. E agora sim, quando eu dar um Enter, reparem que ele trouxe para mim a minha informação. Beleza? Então, de posse dessa informação, agora vamos trabalhar aqui no filtro por dia. Nesta primeira tabela aqui que eu trouxe para vocês, eu estou utilizando aqui o filtro com inserção manual, como fiz na aba anterior, só que aqui eu já estou com a tratativa. Reparem aqui, ó, já estou com a tratativa, só que se eu desejo trazer uma outra data, por exemplo, aqui, ó, 2/1 de 2018, eu tenho que inserir manualmente na fórmula. Então, isso não é muito produtivo.
Qual que é a boa prática aqui? Você digitar a fórmula aqui em uma determinada célula e aí sim, automaticamente, a função query vai trazer o resultado para você. Então, reparem que aqui agora na nossa fórmula, ao invés de eu digitar aqui a informação de data, eu apenas indico aqui em qual célula que a minha informação de data está, que é, no caso, a minha célula B1. Então, reparem que quando eu seleciono aqui agora, ó, ele traz para mim aqui a informação 4/1 de 2018, ok? E nesta outra tabela aqui, o que eu faço? Eu estou utilizando aqui da fórmula hoje. Aqui neste argumento eu digitei manualmente. Neste outro argumento aqui, eu utilizei aqui como referência a célula B1. E neste argumento aqui, eu estou utilizando da fórmula hoje. Então, a fórmula hoje, ele vai trazer a fórmula do dia atual. Olha que exemplo interessante aqui. Então, se na sua coleção de dados aqui, você tem aqui várias informações que foram inseridas com a data do dia corrente, você consegue, utilizando a fórmula query, trazer todas as informações referentes ao dia atual. Então, você coloca aqui também o argumento hoje, que ele vai trazer para vocês, beleza? Então, isso vai ficar mais claro também nas nossas outras abas aqui que nós vamos trabalhar. Olha só que interessante. Nesta aba aqui, agora eu já estou realizando o filtro entre duas datas. Então, na minha fórmula query, que eu já digitei aqui para vocês, para a gente não perder tempo nessa digitação, o que nós fazemos? Eu faço aqui, ó, query, seleciono os dados da minha aba 2018 e 2019, faço um select em todas as colunas que eu desejo. Caso você queira selecionar, por exemplo, somente até a coluna 3, então eu vou apagar aqui a minha informação até a coluna 3. E aí sim, eu vou dar um Enter aqui. Vocês reparem que ele vai trazer aqui somente a data, o setor e a venda. Por isso que eu bato na tecla de vocês acostumarem a trabalhar com o número da coluna e não trazendo aqui, ó, utilizando o asterisco, que ele vai trazer aqui para você todas as colunas. É claro que se a planilha de você exigir trazer todas as colunas e ela for muito grande, fica muito mais fácil utilizar do argumento asterisco. Mas não é o nosso caso aqui, então vou dar um Ctrl Z e um Ctrl Z novamente, porque é mais interessante para o nosso exemplo aqui, ok? Então, agora, mediante a data que é selecionada aqui, ó, na minha célula B1, por exemplo, aqui 7/1 de 2018. Repare que aqui também eu faço uma tratativa. Eu não vou explicar no vídeo de hoje, depois eu vou fazer um vídeo específico de como que você pode utilizar também a função query para criar gráficos utilizando a função Sparkline. Mas se você já tiver curiosidade, você pode ver como isso funciona aí quando você for realizar aí a cópia da planilha. Então, aqui eu seleciono a data 2, que é a data final. Eu selecionei aqui 7/1 de 2018. Vamos colocar aqui, ó, 20/1 de 2018. E ele automaticamente aqui também vai fazer a tratativa do menor valor que foi vendido aqui neste intervalo, qual que foi o maior valor também de venda neste intervalo e qual que foi a média de venda neste intervalo aqui, ok? Beleza. Então, agora nós vamos aprender como que o filtro por semana pode ser interessante. Este filtro ele é interessante principalmente para quem trabalha com vendas. Exemplo, se você deseja comparar uma semana de venda do Dia das Mães do ano de 2018 com a semana de vendas do Dia das Mães para o ano de 2019. Então, eu tenho aqui, ó, a semana do Dia das Mães, foi a semana número 19. Então, eu já tenho ela selecionada aqui. Reparem que ele trouxe aqui do dia 7/5 até o dia 13/5 de 2018, corresponde à semana 19 do ano de 2018, e do dia 6/5 até 12/5 de 2019, corresponde à semana 19 para o ano de 2019. E aí, nesta tabela aqui, ó, eu faço uma consolidação desses dados, aonde que eu faço a verificação. Qual que foi a venda do setor 1? Qual que foi a venda do setor 2 na semana 19 para os anos de 2018 e de 2019 de forma consolidada? Então, eu também estou deixando essa fórmula aí para você, porque senão o nosso vídeo aqui vai ficar
muito grande, ok? E eu estou utilizando aqui também, você vai reparar, do argumento month, que é para reparar month, que é mês em inglês, né? Que ele vai trazer aqui qual que é o mês referente à data que você está indicando, ok? Então, ó, se eu selecionar aqui, por exemplo, a semana que antecede ao Natal, que é a semana 51, ele vai trazer aqui também, ó, do dia 17 do 12 ao dia 23 do 12 de 2018. Então, ele traz esses dados. E também do dia 16 do 12 de 2019 até o dia 22 do 12 de 2019. E aí ele gera um gráfico aqui, ó, de comparativo para os anos de 2018 e 2019, ok? Agora, vamos entender aquele argumento month que nós inserimos na nossa fórmula aqui, query, que a gente vai fazer a tratativa aqui do mês. Reparem que aqui, ó, eu estou utilizando o argumento aqui, ó, eu estou fazendo a seleção dos dados da minha aba 2018, assim como eu fiz também a seleção dos dados da minha aba 2019. Selecionei os dados da coluna 1 até a coluna 5, onde o mês ele é igual ao mês selecionado aqui na minha célula B1. Um ponto interessante aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, que é o argumento mês dentro da fórmula query, ele trata da seguinte fórmula. Vamos na nossa aba aqui de conceitos. Olha só, eu tenho aqui o mês. Dentro da fórmula query, ele traz o mês de janeiro a dezembro, ele coloca o número 0 para o mês de janeiro, número 1 para o mês de fevereiro e assim sucessivamente. Como que a gente faz essa correção? Dentro do argumento aqui, ó, month, a gente adiciona mais um para que ele possa fazer essa tratativa aqui, ó, mês de janeiro, mês 1, mês de fevereiro, mês 2 e assim por diante. Olha só, eu faço um pequeno exemplo aqui, ó. Olha só, nesta pequena tabela aqui, ó, eu faço aqui uma query, selecionando este intervalo, fazendo um select aqui, ó, do mês, informando aqui, ó, que a minha coluna F, que é a que contém a data. Então, quando eu dou um Enter, repare que ele traz o mês aqui, ó, 0, e o mês 1, que refere-se que seria o mês 0, janeiro, e o mês 1, fevereiro. Mas a gente sabe que isso não é o correto. O correto é mês 1 para janeiro e o mês 2 para fevereiro, ok? Então, na nossa fórmula aqui, ó, eu adiciono mais um para que ele possa fazer essa correção. Bom, diante dessa explicação, vamos voltar aqui para a nossa aba filtro mês, ok? Então, de acordo com o mês que eu seleciono aqui, ó, eu apenas criei aqui uma validação de dados, tá? Então, eu vou deixar um vídeo aqui também no card, caso você queira aprender aqui fazer uma validação, uma lista suspensa com validação de dados aí automática, vai estar no card aí para vocês do vídeo. Então, de acordo com o mês que eu seleciono aqui, ele já gera aqui para mim este intervalo. E eu faço aqui também, ó, um gráfico aqui, o Sparkline de colunas, referente ao intervalo aqui do mês de 2018 e 2019, que ele fez a seleção, e também um gráfico Sparkline aqui utilizando de linhas para a informação que ela é trazida neste intervalo. Então, isso vai ficar para vocês aí também como brinde na planilha, beleza? E para a gente finalizar o vídeo, pessoal, eu vou deixar aqui também uma outra aba que mostra para vocês como que vocês podem fazer um filtro utilizando o Select para selecionar somente o mês e também de acordo com o ano. Então, se você deseja simplesmente gerar um relatório aqui, ó, para o mês 9 de 2022, por que ele deu um erro aqui? Reparem que na minha tabela consolidado geral, eu só tenho informação para o mês de setembro em 2022. Em 2022, então, eu só tenho informação para o mês de setembro. Para os meses até de janeiro a agosto e de outubro e dezembro, eu não tenho nada preenchido. Então, quando eu seleciono aqui um mês diferente, aí sim, claro, ele vai retornar aqui vazio e como se estivesse dando erro, porque eu não tenho nenhuma informação. Se eu selecionar aqui o mês 4 para o mês de 2019, reparem que aqui a fórmula funciona, ok? Bom, pessoal, então no nosso vídeo de hoje é isso. Espero que essa planilha aí possa ajudar vocês no dia a dia. Se você tiver dúvida aí em alguma parte do vídeo, deixe seu comentário e não deixe também de se inscrever, porque isso aí nos ajuda muito. Um abraço e até o próximo vídeo.